hoje eu quero falar com você. E o assunto vai esquentar. Nós vamos falar de uma situação muito triste que a humanidade passou. E eu trouxe aqui a Irene Cereja, que veio com todo o seu conhecimento. Gosto muito do olhar da Irene, porque além de uma pesquisadora, né, uma cientista desse assunto, ela também vivencia no trabalho que ela aplica no seu dia a dia. Irene, obrigada mais uma vez por você estar aqui, por ter vindo. Obrigada. E aceito. Seja bem-vinda. Obrigada, Márcia. Esse é um assunto que eu gosto bastante e eu acredito que se a gente não olhar para ele, a gente não tem como avançar, como a gente espiralar dentro dele. Que ótimo. Bom, falando em espiralar, nós agora começamos sempre com as sinergias. E eu queria que você intuísse que tem 8 vidrinhos, né? Um número para a gente abrir esse trabalho. O 7. 7. Vamos ver quem é o 7. 6, 7. Saturno. A energia de Saturno. Nada melhor, porque estamos num ano duplo de Saturno. Então, que Cronos, né? Que rege o karma e o tempo, possa nos trazer esse conhecimento e esse trabalho aí. Essa sabedoria, né? Saturno Senhor é maravilhoso. do tempo. Ele é maravilhoso. Bom, eu queria que você me dissesse, sem demoras, por que as mulheres foram para a fogueira? Eu acredito que foi por medo, né? Os homens aí, esse patriarcado que já estava instaurado, tinha medo do nosso poder, tinham medo, né? Eles não sabiam, não conseguiam identificar como exterminar, né? Como enfraquecer. Eles tentaram bastante, até acho que chegaram nessa conclusão: ou a gente extermina elas de uma vez, ou a gente não vai conseguir. Então foi por isso que a gente foi parar na fogueira. E esse medo, assim, existe algum fato histórico, algum momento histórico que traz, digamos, que risca esse palito de fósforo? Eu acho que quando a gente passou de uma matrifocal para o patriarcado, já começou ali a se instaurar, né? Esse boicote ao nosso culto à deusa. Existia um tempo que as mulheres, e todos, na verdade, a gente cultuava a mãe terra e a deusa lua. Então, a gente vivia essa ciclicidade da nossa natureza interna e externa, assim como em cima, embaixo. Então, a gente olhava para isso de uma forma devocional. Ali era a nossa igreja, a nossa mãe terra. Então, se estava verão, o que a gente fazia quando estava verão? O que a gente fazia para ter uma boa colheita? Então, a partir dali, quando a gente deixou de cultuar essa mãe terra, o medo se instaurou. A mãe terra era abundante, tudo que se plantasse dava. A hora que a gente instaurou o patriarcado estabeleceu que a gente deveria lutar uns contra os outros. Então, se você, meu vizinho, tinha, eu não poderia ter. Então, para eu ter, você precisava não ter. Então, a gente começou a brigar. Ali, o medo foi instaurado. E eles não sabiam como que funcionava esse poder feminino. As mulheres decidiam quem nascia e quem morria. Então, eles tinham que dominar esse poder, assim como dominar a mãe terra. Sim. E também eu acho que uma coisa bem importante, né? Eu lembro quando na minha pós-graduação a gente estudou isso muito a fundo. Era muito difícil para o homem entender como que a gente sangrava. E não né? morria. E não morria. Então, isso trazia até um medo, né? Como é que ela pode ficar tantos dias sangrando? Porque naquela época uma pessoa que sangrava muito, ela morria, porque não tinha transfusão de sangue, não tinha, mas né, sutura ainda assim, mas se era uma veia, alguma coisa, era claro que alguém que sangrasse muito, na sua maioria, acabava morrendo. E como é que as mulheres que sangravam, né, não morriam? Todo mês, né? Toda Toda alunação, porque não existia essa contagem mensal como a gente conta hoje. Sim, não tinha o calendário gregoriano, né? Era uma contagem lunar. Então, toda lua, quando virava ali, né, os 29 dias da lua, a mulher sangrava.
e como que ela sangrava por 5 dias consecutivos e não morria. Nessa época dessas comunidades matrifocais, o filho não era do homem, o filho era da comunidade. Então, a mulher que tinha relação, eles não sabiam exatamente como isso funcionava. O Sim. filho era basicamente da mulher que paria. Não era daquele homem, né? Exatamente. Então, a partir do momento que eles começaram a relacionar que existia uma semente masculina e uma semente feminina, ali no patriarcado a mulher deixou de ser essa deusa, né? Essa deusa, esse culto à deusa no corpo da mulher. Tanto que, claro, fica muito nítido, né, que antes disso eles achavam que a mulher gerava o bebê sozinha. Sim, né? Que era filho da lua. Que era filho da lua, por causa da barriga, né? E respeitar a lua e tudo mais, né? Isso foi muito cultuado, né? De que a mulher que gerava a criança sozinha, né? A mulher era a mãe daquela criança. E toda uma comunidade trazia essa criança como sendo dela. Então, era um culto muito bonito porque era uma devoção mesmo, né? Era uma devoção àquele corpo feminino. Ali existiu um medo quando rompeu essa abundância da terra, né? Ali começou aquele medo. Então, a gente precisa dominar aquela mulher. Como que a gente domina essa mulher? Enfraquecendo ela, separando ela das outras. E aí começou a surgir tudo isso que a gente já vive, mas pense, só 2000 anos antes de Cristo. Nossa. Então, faz muito tempo que foi já sendo martelado que a mulher precisava ser enfraquecida. Sim, e uma das dificuldades que tiveram com Cristo foi justamente porque ele pregava para mulheres, né? E naquela época ninguém pregava para as mulheres. Ele pedia para que elas sentassem à mesa com ele, comessem com ele. Isso já foi um grande boom naquela época, né? Porque que ele estava olhando para as mulheres, né? Tá dando visibilidade para elas, né? E já era um momento de patriarcado totalmente estabelecido. Sim. Tanto é que as mulheres eram vistas como algo de menor valia. Então, a mulher não tinha o poder de falar, a mulher não tinha o poder de dizer não. Sim, ela não sentava à mesa para comer, né? Ela só servia. Né? Ela era um eletrodoméstico daquela época na casa, né? Ela servia para alguma coisa, Ela né? passava do pai para o marido. Então, isso foi o que foi instaurado quando o patriarcado chegou e a mulher que era dona de si, que era aquela sacerdotisa, aquela que cuidava de toda a sua vila, aquela curandeira, aquela que sabia de muita coisa, passou a não ter voz. Não poder falar, não poder agir, não poder atuar com o que ela sempre soube fazer. Então, eles estabeleceram um Deus único, isso antes do cristianismo, né? Sim, estabeleceram um Deus único e um Deus... acabou o culto à deusa lunar. Então, aquela ciclicidade da deusa lunar, onde existe a morte e o renascimento... Então, tudo fazia parte desse culto. A morte tinha o seu lugar, o renascimento tinha o seu lugar. Então, eles passaram dessa situação de culto à deusa lunar para um Deus solar único. Então, passamos a não obedecer mais essa deusa. E tudo que era dela ficou jogado ao submundo, à inferior. Tanto é que a palavra, né, inferior, inferno, interior, tudo vem da mesma raiz. E tudo isso a gente tem medo. Vai para dentro, escuta teu coração. Não, pelo amor de Deus, eu tenho que ir para fora, eu tenho que ser solar. Até hoje as mulheres têm medo de acessar essa força telúrica da deusa. Então, quando você entra em contato com essa deusa interior, você tem medo, porque você nunca aprendeu. Sim. E na tua experiência, no dia a dia, assim, como estão as mulheres? Quais são as questões mais importantes que você vê que está precisando trabalhar e que elas trazem para você? Seja no curso, seja no consultório, né, individualmente, mas o que está difícil de lidar? Hoje as mulheres, elas entram em contato com essa deusa escura, essa mãe divina,
Ali por volta dos 35 anos, elas começam a ter uma baixa hormonal. Uhum. E essa baixa hormonal, que já é um princípio ali de... As mulheres hoje estão entrando na menopausa muito cedo. Uhum. Então, ali, aquela perimenopausa, uns 10 anos antes da menopausa efetiva, elas começam a entrar com essa baixa hormonal. Uhum. Que é o hormônio que a gente está para fora, né? Que é o estrogênio. Então, a gente está ali fora, fazendo essa ciclicidade, progesterona, estrogênio. Chega um momento que ela começa a ter essa baixa hormonal, e ela começa a ir pro submundo, que é essa descida de Nana. Uhum. E ali ela se assusta, ali ela fala, isso aqui é uma depressão. Uhum. A grande maioria, se você for fazer essas reclamações num consultório médico, você vai ser medicada. Uhum. E, na verdade, elas estão entrando em contato com essa força interior, que é esse recolhimento. É ouvir o seu corpo, é ouvir as suas emoções, é entrar em contato com essa força mesmo escura. Uhum. E isso apavora muitas. Muitas entram em estado de pedir socorro. Uhum. É um socorro mesmo. Não, eu não posso entrar nesse lugar. Eu não tenho forças para entrar nesse lugar e conseguir sair. Só que o que a gente fazia antes? A gente tinha uma ciclicidade tão magnífica que a gente subia, a gente sabia a hora de subir e a gente sabia a hora de descer. Então, horas recolhida, horas expandida. E isso hoje a gente tem muita dificuldade de fazer. A gente só é para fora. Aí muitas vezes o que acontece? O corpo para, você adoece e só assim você consegue recolher. Entendo. Você só acessa a deusa escura numa doença. Uhum. Sendo que você foi convidada a ir até a deusa escura e depois sair, voltar para o sol. Então, é importante fazer essa dança cíclica. E as mulheres hoje não sabem mais fazer isso. E também você nota, assim, que... não estou dizendo de certo ou errado, por favor, né? Você nota que a idade com que as mulheres estão tendo filhos ou querendo ter filhos, querendo ser mães, ela está mais postergada do que era antigamente e isso interfere nessa energia que a gente está falando? Por exemplo, assim, se eu sou mãe um pouco mais cedo, não estou dizendo adolescente, né? Mas um pouco mais cedo, eu estou numa energia hormonal, estou numa energia muito mais pungente, que né? Você precisa de força para criar um filho, não só para gerar, como para criar. Mas quando eu deixo isso a cargo, né, passado dos 30 e poucos anos, eu tenho um outro fator energético, outra camada vibracional e também hormonal com que eu tenho que lidar. Como é que eu vou ser mãe, dar toda aquela energia para um filho, se eu estou já indo para esse caminho da deusa escura? Como é que você tem visto isso? Sim, é importante também analisar esse fato histórico, que foi uma das formas também de controlar a mulher, através do corpo. Uhum. Né? Antes, a gente celebrava todas as nossas energias corporais. Uhum. Então, lá naquele matrifocal, a gente fazia uma festa que era uma orgia, que considerada hoje seria uma orgia, onde você celebra o seu corpo, se você tem vontade, você vai, encontra um parceiro e satisfaz o teu corpo como uma celebração, como um culto a essa deusa que te deu um corpo que você está viva. Uhum. A partir do momento que tudo vira pecado, que você não pode acessar essa força corporal, você começa a... Eu digo que as pílulas foi uma vitória feminista, mas, na verdade, foi uma forma de controlar. Uma forma de controlar e deixar essa responsabilidade para a mulher. Então, ela começou a usar a pílula, achando que ela estava controlando o corpo dela, mas, na verdade, a pílula, o hormônio sintético, prejudica você acessar essa tua ciclicidade. Isso acontece muito. As mulheres que largaram pílula se descobrem uma outra mulher, porque é uma outra força energética, e elas meio que ficam... Irene, eu não sei o que é isso, eu estou acessando uma força, uma libido. Libido entende-se não só como uma vontade de sexo, mas uma força de ir para fora, de manifestar, de trazer os projetos para o mundo. E respondendo a tua pergunta sobre demorar muito para ter filho, eu acredito muito nisso, né? A gente é muito empurrada para buscar a tua profissão, outras coisas,
E aí você se vê lá com 35 anos, que foi o meu caso. Uhum. E aí, vou ter filho? Eu não vou? Você fica naquela... O meu relógio biológico tem muito Tá isso, batendo, né? Tá batendo, vou, não vou. Achei que não ia. Falei, não, então acho que eu não vou. E aí, Maitê apareceu, assim, numa surpresa muito grande, assim, porque eu realmente já achava que eu não ia. Com o médico dizendo, olha, você vai cair né, a taxa, né, hormonal. Uhum. Agora, se ter filho mais velha, você vai ter menos energia ou mais energia, é muito de mulher para mulher, assim, não tem muito Uma regra, né? uma regra, né? Hoje a gente está vendo mulheres com 60 anos tendo filho. E tendo, né, todo um acompanhamento, tendo... Eu acredito que antes as mulheres tinham uma força de vitalidade e natalidade muito grande, desde os 15 até 60 anos elas estavam tendo, até ter força. Sim, tem até Até na tá Bíblia, viva, né? elas Sim. estavam tendo. Não, e na Bíblia tem lá a história de Sara, né, que rejuvenesce, né, dentro de um conceito, né, que a gente não entende muito do tudo que está ali, mas que ela, mesmo idosa, ela teve filhos e, né, e tá tudo bem. O agravante da mulher entrar numa menopausa muito cedo é uma questão hormonal mesmo. Quanto menos você acessa esse hormônio, pior para você. Questão de corpo físico mesmo, né? Mas ok, entrei na menopausa. Uma menopausa precoce, 40 anos, é uma menopausa muito precoce. Claro. E já tem mulheres com 40 anos entrando nessa menopausa. Tá, o que que eu faço? Agora vamos se abraçar nessa deusa escura e vamos trabalhar tudo o que ela precisa ser trabalhado. Então, é esse ir para a caverna da ursa que a gente acha que está entrando numa depressão. Porque a gente já não tem ânimo para entrar numa conversa, como a gente não faz mais essa dança cíclica, eu não tenho mais aquela libido, aquela fase ovulatória, eu acho que eu estou numa depressão, porque eu não aguento mais estar numa roda de um monte de gente, eu quero tomar um vinho e ficar sozinha em casa, se me deixarem sozinha, muito melhor. E aí eu começo a achar, não, tem alguma coisa errada comigo. E, na verdade, é só essa dança cíclica que está acontecendo com o teu corpo. Então, o que eu oriento essas mulheres? Se abrace nessa deusa escura que está se apresentando. Quanto mais sem resistência você for para essa caverna da ursa, mais fluido vai ser você sair, quando você precisar sair. Porque o que acontece hoje? As mulheres vão e não conseguem sair. Isso, tocou num ponto bem importante, né? Ela se perde, né? Não leva uma lamparinazinha na caverna, né? Ela entra, se perde, não consegue sair, daí começa todas as questões emocionais. Aí começa a se medicar, né? Começa porque ela precisa sair. E muitas vezes automedicação, né? Muitas vezes a automedicação. Eu não sou contra a medicação, tá? Sim, não, claro. Acredito que a medicação, para certos casos, é muito necessário para dar esse impulso, assim, para a pessoa sair dali daquele lugar. Só que se você já vai para uma menopausa consciente dessa energia, é muito mais tranquilo você sair dela. O que acontece hoje? A gente, né, o mundo, a gente foi muito para fora. A gente só viveu esse super extração dos recursos naturais. Não, dá mais. Vamos tirar do solo, vamos cortar as árvores, elas nascem de novo, vamos fazer tudo o que a gente tem para fazer. Antes, com a deusa escura, né, quando a gente tinha esse culto à mãe terra, a gente fazia essa dança cíclica. Então, eu ia um pouco para fora, mas eu recolhia. Então, a gente não faz mais esse recolhimento. O que aconteceu na pandemia? Um monte de coisa que não estava se regenerando começou a se regenerar. Aparecer golfinho nos lugares que não apareceu mais. Sim. Porque a gente foi obrigado a ir para esse recolher, né? A gente foi para dentro. E aí, quando a gente vai para dentro, a gente deixa o que precisa o planeta, né? O planeta se regenerar, né? Vai regenerando. Não, que foi nítido, né? Um monte de situações sobre isso apareceram depois, né? De coisas que estavam plantas, animais, né? Que estavam sumindo, estavam se regenerando ali, né? E qual a dificuldade de assumir esse lado feminino? Aí tem uma deturpação sobre isso, né? Eu vejo muita gente falando de sagrado feminino de uma forma deturpada. Sim. Hoje eu falo de xamanismo da mãe divina, ou da grande mãe.
até para desassociar um pouco e tentar resgatar esse sagrado feminino verdadeiro. O sagrado feminino, ele é uma honra ao feminino, que é essa força lunar, telúrica, que é a intuição, que é a criatividade. Hoje, o que seria o melhor dos mundos para toda mulher? Você ir para essa caverna da ursa, se nutrir. Nutrida, eu consigo subir, fazer a subida solar e consigo distribuir tudo que eu me nutri. O que hoje acontece? As mulheres só dão, né? Eu sou extremamente fazedora. Sim. E quando que eu descanso? A base da exaustão, né? A base da doença, muitas vezes. Não, isso daí já você entrou no crítico, nível crítico. Mas né? muitas Ela precisa adoecer, a mulher hoje precisa adoecer, seja de uma gripe, seja, né, da antiga dor de cabeça, né? Eu preciso estar com uma dor de cabeça, que na realidade eu quero dizer assim, eu quero descansar, eu preciso descansar, né? E elas não sabem fazer isso, né? Então, o sagrado feminino, ele veio com essa roupagem, mas muitas ainda estão assim, eu preciso resgatar o meu sagrado para atrair um masculino. Uhum. E, na verdade, não. Na verdade, o sagrado feminino é para você relembrar que você, com o corpo de mulher, na verdade, o feminino e o masculino temos todos, né? Independente de gênero. Sim. Mas você, mulher, que nasceu com esse corpo feminino, você precisa descansar. Então, você precisa relembrar que você só se nutre quando você descansa. Então, hoje a gente reproduz muito um patriarcado, um masculino. Todas somos filhas do patriarcado. Então, a gente traz muito para o mundo ideias, projetos muito masculinos. Uhum. Porque a gente não está se nutrindo da nossa fonte, da nossa essência. Então, quando eu descanso, eu me nutro e consigo florescer dentro do que só eu consigo fazer. Aí sair de competição, sair desse lugar de que não dá, tem muita coisa. Eu vejo muita mulher falando assim, não, tem muita concorrência. Se você manifestar a tua essência, não tem concorrência para ninguém. É verdade. É o que você veio trazer para o mundo. É verdade. É porque fica todo mundo repetindo, né? Repetindo o padrão. Você vai, às vezes, em algum evento, você vê os cabelos iguais, o mesmo corte, as mesmas mechas, a mesma maquiagem, o mesmo padrão de roupa, né? Então, assim, aquele padrão. E você estar naquele padrão tira de você a oportunidade de você ser única e ser especial, não é? Pergunta hoje para uma mulher do que você gosta. Ela não sabe te dizer. Muitas não sabem. Não sabe se gosta de qual cor, qual comida, o que você gosta de fazer quando está descansando. Nossa, daí essa pergunta deve ser a pior de todas. Não sabe porque descansar não sabe, né? Eu atendo mulheres que me dizem assim, Irene, eu assisto um podcast, eu lavo a louça e eu tô planejando na minha cabeça, sei lá. Já o que eu vou fazer amanhã. 3 coisas fazendo ao mesmo tempo. E aí, se você diz assim, você precisa descansar, não sabe, acha que descansar é dormir. E, na verdade, descansar é cuidar de si. Do que você gosta de fazer? Vai lá e faça. Mesmo que seja, sei lá, uma aula de dança. Mas eu estou fazendo alguma coisa, eu não estou descansando. Não, está descansando, porque você está descansando do teu padrão normal, que é fazer para os outros. Sim, e você tocou num ponto importantíssimo, né? Porque essa confusão e de descanso e dormir são coisas muito importantes que a pessoa até ela não se toca disso. Dizer assim, puxa, realmente eu não descanso. Eu só trabalho, faço para os outros e vou dormir. Não existe nesse meio tempo o descanso, né? Não, o descanso não existe fazer para si. As mulheres não sabem fazer coisas para si. Elas não sabem, elas estão aprendendo agora. É um boom, assim, um movimento muito bonito de ver. Mas eu percebo que não são todas. Uhum. É um nicho, assim, muito ainda pequeno. A grande maioria aí fora ainda está só fazendo para se comparar com a sua irmã, com a sua prima, com a sua vizinha. Uhum. E não está se olhando. E o que seria, assim, que você vê os genuínos, né? Coisas genuínas que uma mulher pode fazer para descansar. O que eu recomendo é trazer esse feminino. Tudo que é do criativo, tudo que é da arte é do feminino. Que é cantar, que é dançar,
que é cozinhar, se for uma cozinha que te agrade, porque como a gente foi muito para a cozinha do alimentar toda a família, a gente tem um pouco de pavor, Tipo assim, assim. não gosto de cozinhar. Não, pelo amor de Deus, não quero cozinhar. Mas se for uma cozinha que você quer fazer para você, faça. Sensorial, né? Sensorial, uma comidinha que você viu alguém e quer reproduzir aquela culinária, faça para você. Cerâmica, eu indico muito, principalmente para as mulheres que têm pouca terra no seu mapa astral, eu indico fazer a cerâmica. Vai para a cerâmica, que é o que a gente fazia. Sim, sim. Né? Faz sim. cerâmica, vai cantar, vai dançar, vai descobrir alguma coisa, alguma habilidade que quando você era criança você gostava de fazer. Não, e na minha época, né, tinha educação artística, né? Então a gente ia para aula, mas a gente também tinha todo esse contato. Eu lembro das minhas aulas de cerâmica, amava. A gente fazia cada coisa linda, sabe? Eu tive professores fantásticos na educação artística, né? E hoje isso meio que sumiu, né? Porque some porque é algo que acessa o teu feminino, né? Não, e a gente tem uma mania muito grande de fazer coisas e achar que tudo tem que ser rentabilizado. Uhum. Comecei a pintar, porque você não vende. Não, me permita ser. Deixa eu ser ruim no que eu estou praticando, sabe? Assim, uma cerâmica torta, uma pintura mais ou menos, uma dança meio, né, vergonhosa. E daí, vá lá, faça para se nutrir. Essa é uma pergunta muito importante. Fazer o que você fazia quando você era criança que você gostava. Uhum. Então, trazer tua criança também para esse convite do resgate do teu feminino. E aí, vai dançar, mas não é dançar para atrair o outro. É dançar para você, né? Mexer o corpo, para, sabe, trazer essa sensualidade nata. E aí aconteceu isso também. A gente, com essa nossa sensualidade nata, não, é perigoso. É perigoso porque se você atrair o olhar do outro, a culpa é sua. O que hoje, até hoje, é feito nos casos de estupros? Com que roupa que ela estava? Então, culpar a mulher por chamar a atenção. E isso foi nos podando, foi nos colocando numa caixinha de medo. Tudo que eles sentiam de medo da gente, a gente começou a sentir medo da gente mesma. A gente não sabe acessar esses lugares de... Quantas vezes você trocou de roupa com medo de chamar a atenção, sei lá, vou andar de ônibus, não, então eu não posso ir com essa roupa, porque vai chamar a atenção, é perigoso. Sim. O nosso entorno colocou esse medo na gente. Não, é perigoso. A ordem é perigoso chamar atenção. Então você tem que ficar apagadinha. Tem que ficar apagada e se recolher. E aí, quando você faz esse convite da mulher ir para fora e botar essa tua magia, não, eu não sei fazer isso. Aí quando vai, também vai se comparando, porque meu corpo não está assim, o corpo da minha colega está melhor que o meu. Acessar esse corpo físico como uma divindade. Antes, o que acontecia? A gente fazia esse culto ao nosso corpo. Quando principalmente entrou a igreja falou assim, tudo que vem do corpo é mal. Então, existia um tempo dentro da história que as pessoas eram proibidas de tomar banho. Sim. Para não tocar seu corpo. Não, hoje é muito fácil ver filmes, né? Onde as pessoas tomam um banho de roupa, né? Tipo um camisolão, né? Imagina, você tinha que tomar banho com aquela camisola para não tocar o corpo, não ver o seu corpo. Era uma coisa difícil de engolir, e aí, né? Entrou muito tudo que é do corpo não presta. Então, entrou muito isso a menstruação, né? A menstruação entrou nesse lugar. Então, esse sangue... Que antes era sagrado. Era sagrado, né? Porque, nossa, a pessoa sangra e honra, né? E daquele sangue, ou ela sangra ou vem um bebê. Nossa, um corpo maravilhoso, né? Digno de culto. Agora não, a menstruação não serve para nada, é fedida, é uma coisa que ninguém pode saber, velada, né? Escondida. E aí você acha que você não presta para nada. Que é sujo, que aquilo ali é sujo. Foi tão colocado na sua cabeça. E aí o Sagrado Feminino trouxe muito isso, bonito, que é voltar a cultuar esse sangue. Porque é um sangue de vida. É um sangue que era para ser um bebê.
e daí não veio um bebê. Que é nutrir um outro ser, né? Você pode nutrir uma planta, você pode fazer essa devoção a esse corpo, porque hoje a menstruação, quando eu trago principalmente para as mulheres, essa menstruação é uma possibilidade de detox do teu corpo. Todo o teu corpo está fazendo essa limpeza. Então, a cada menstruação, honre ela como uma liberação de tudo que você passou naquele ciclo. Tipo, agora é um ciclo novo. Agora, hoje, a menstruação é essa morte e renascimento. A partir do momento que ela morre, ela renasce. Então, a partir de hoje, o sangue veio, eu posso trazer um novo ciclo na minha vida. E me diz uma coisa, né? Não sei se você concorda comigo. Quer dizer, todo esse peso acabou trazendo para a menstruação muita dor, né? Porque hoje as pessoas falam, ai, que dor, ai, quanta dor, eu tenho que tomar remédio. E, né, e emendando uma pergunta na outra, eu me lembro muito bem, quando era no meu início da menarca, que quando você ia falar que tava, né, tinha menstruado, tinha que falar baixinho, tinha que se esconder. Era, né? uma vergonha. Era uma vergonha. Ninguém em casa podia saber. Então, assim, a gente via na cara das mães, avós e tias, diz assim, ai, ela menstruou, né? Como se aquilo fosse um grande peso, né? E a gente pensa assim, meu Deus, por que será que é isso, né? Tipo, agora eu deixei de ser criança e me tornei algo que ninguém gosta. Isso. Olha que foi-se, né, na capacidade emocional da gente lidar com aquilo, né? Sim, e hoje as mulheres sentem muita dor, principalmente por essa resistência de liberar esse fluxo, porque é uma coisa que eu não quero, então eu seguro no meu corpo, às vezes, muitas vezes nem consciente, mas eu não quero aquilo. Porque dentro do mercado de trabalho nos torna vulneráveis. Ou seja, se naquele dia eu vou ter dor, eu não estou apta, Produzindo, competitiva, né? Igual um homem. Aí que mora o maior dos problemas, né? A nossa funcionalidade é diferente. Então, eu preciso acessar o que de maior poder eu tenho e não me equiparar a um homem. Fazemos muitas coisas similares? Fazemos. Sim, mas tem coisas que não. Mas tem coisas que eu faço muito melhor e tem outras que não. E que eles vão fazer outras muito melhores, né? E é isso que a gente precisa chegar nesse consenso. Parar de competir e cada um assumir o que faz de melhor. E a partir disso, eu consegui florescer mesmo, trazer toda a minha potência, tudo de brilho, tudo de melhor que eu tenho. E isso vai trazer de volta para a gente como sociedade, né? Eu acho que você concorda comigo. Uma sociedade mais amorosa, né? Uma sociedade com maior aceitação, menos bélica, mais família, né? Com condição de cuidar de uma família, mas não no sentido da obrigação, não, é minha obrigação cuidar da família, mas viver em família, né? Num clã maior, né? Eu acredito que toda essa questão feminina, masculina, também precisa ser trazida junto à questão da justiça social, né? Em países que não são liberados aborto, a gente tem uma violência feminina muito maior. De feminicídio, de tudo, né? Estupro. Então, eu defendo a liberação do aborto principalmente para isso. Para a gente ter uma consciência de só trazer para o mundo quem realmente é amado. Quem realmente tem condição. E tirar esse peso da mulher. Porque a partir do momento que uma menina menstrua, ela está vulnerável a trazer um ser para o mundo que talvez não seja desejo dela. E num país bélico como o nosso, como violento... E nem tem educação sexual adequada para explicar para essa menina, né? Porque a gente acha assim, não, que agora está tudo na internet, está tudo claro. Não tá. É só ir nos hospitais e perguntar qual é a faixa de idade que mais está tendo filhos. As pessoas vão se assustar. Eu sei essa taxa e é algo assim que você fala assim, uau, com tanta informação, né, com tanta questão sexual explícita, ainda as pessoas não sabem lidar com essa situação da menarca, de como é que eu tenho uma relação segura, se eu tenho ou não uma relação, se eu tenho idade ou não. Não tem educação sexual nenhuma, né? Não, isso tem muito envolvimento religioso, né? Porque a partir do momento que eu explico ipsis literis de como funciona uma concepção, a gente dá poder. Sim. Então,
quanto mais poder uma pessoa tem, mais ela tem poder de escolha. Então, eu escolho se eu quero estar nessa religião, eu escolho tal político, eu escolho estar nesse lugar. Então, eles querem manter as pessoas todas, né, no caráter geral, emburrecidas. Então, quanto menos elas souberem, mais eu vendo para elas. Mais elas acham que elas precisam ter fora e não dentro. Então, tudo isso é uma questão muito ampla, né? A gente vai puxando um fio ou outro, a gente vai entendendo como que aconteceu isso que a gente está vivendo hoje. As mulheres pararam na fogueira justamente porque elas eram essas guias que traziam muita lucidez para uma comunidade. E elas traziam, muitas vezes, esse princípio. Elas decidiam quem nascia e quem morria. Porque elas trabalhavam com plantas, as plantas, elas sabiam como manter aquela mulher fértil, como deixar aquela mulher não tão fértil. E trabalhavam com essa ciência. A partir do momento que a gente foi exterminada, eu digo a gente porque eu me considero uma que poderia ter... Hoje eu pararia na fogueira, com certeza. Então, a gente teve essa perda muito significativa quando essas curandeiras morreram. E as que sobraram, as que não foram parar na fogueira, foram tolhidas, foram colocadas num lugar de, se você fizer isso, você vai parar na fogueira. Sim. Então, elas pararam, pararam, não digo que foi totalmente, né? Conseguiam fazer na boca pequena. Sim. Mas isso não era mais proliferado, não era mais um acesso fácil. Então, a gente perdeu muito quando essas mulheres não passavam mais de mãe para filha esse conhecimento. Esse conhecimento ficou retido. E aí aconteceu tudo isso que a gente está vivendo hoje. Porque quando a gente perde a questão do ciclo, né? Que a gente vive nesse calendário gregoriano, né, que é um calendário comercial, ele é um calendário de boletos, né, para você cumprir com a sua obrigação e pagar seus boletos. Ele é totalmente comercial, tanto que tem as festas, né, Dia dos Pais para comprar presente do pai, Dia da Mãe para comprar presente da mãe, tudo né? Bem organizado. Tudo bem organizado, que ele é um calendário comercial, e nós perdemos um calendário, vamos assim dizer, né, uma sincronicidade interna, de saber lidar com as épocas do ano, com os alimentos, né? Hoje antigamente disse assim, olha, essa fruta você só vai comer na época dela. Agora você acha a fruta ali com gosto de nada, de isopor, mas está ali, né? Você tem que estar à disposição, porque comercialmente, né, ela tem que estar à disposição o ano todo. Então, essa perda real de um calendário cíclico, né, de entender as nuances do quanto isso mexe no nosso ser, para a mulher, eu acho assim a maior atrocidade que a gente sofre até hoje. Porque o homem, até hormonalmente, ele tem uma estabilidade hormonal que nós não temos, né? Você falou uma coisa importante, assim. E países como o Brasil, que querem muito se igualar aos Estados Unidos, a gente tem muito similar, né? Esse extremo de tudo. Já na Europa, alguns países, a gente já consegue perceber que eles ainda seguem um calendário mais natural, sim, né? Já mais acompanhando a natureza. Por exemplo, imagina hoje a gente um inverno dentro de casa. Tipo, a gente não consegue imaginar, mas seria o certo. Né? A partir do momento que lá fora está recolhido, eu vou me recolher também. Sim. Eu vou me recolher, eu vou pensar. O inverno é o momento de planejar. Então, eu estou ali recolhida, mas é um esperar que não estou dormindo. Né? A gente ainda não é um urso. Sim. Mas a gente estaria trabalhando, planejando o que vai fazer no próximo ciclo. E quando existiam essas comunidades que faziam isso, era muito mais feliz, porque a gente conseguia trabalhar junto com o que está lá fora. Agora, hoje, uma mulher que está dentro dela, ela está vivendo um inverno. Como que eu vou lá fora, tá verão? E eu tenho que estar lá de biquíni, mas eu não quero. Então, essa manifestação interna da mulher, que daí não tem muito a ver com as estações, mas tem a ver mais com a lua, a gente consegue trabalhar isso. Enquanto você tem o teu sangramento,
siga o teu calendário lunar interno. Uhum. E tem agendas agora muito As lindas, agendas, né? as mandalas. Que a pessoa consegue ali começar a se conectar de O forma planejamento diferente, né? cíclico, que é uma matéria que eu gosto de trazer muito, assim, observe teu ciclo. Não traga exposições no momento, por exemplo, vai ter um aniversário, que eu preciso estar num aniversário, numa festa. Por que eu vou trazer isso na minha minguante? Não, eu posso jogar isso ou adiantar ou atrasar. Traga para o teu momento que você está lua cheia. Sim. Porque você vai aguentar as pessoas, sabe? Circular entre as pessoas de uma forma que você vai estar para fora, você vai poder se exibir. Agora, no momento que você está anciã, vivendo uma anciã interna, você quer estar com teu chazinho, Né? com o pezinho no escaldapés e não quer papo com Ou para as ninguém. modernas, com o teu vinhozinho quietinho Com o teu ali, né? vinho, fazendo Não as quer tuas receber coisas. pessoas, né? Então, esse planejamento cíclico para as mulheres hoje conseguirem enfrentar o que existe aí fora é o ideal para você não sofrer tanto. Uhum. Não vai fazer esse movimento se você não vai estar bem. Sim. Então, recolhe e ouve o teu corpo. Nossa, muito legal mesmo. E assim, as pessoas que estão ouvindo a gente, existe alguma coisa que eu possa fazer em casa, né? Por exemplo, eu não posso fazer um curso, não posso fazer isso, mas se eu escutei tudo isso e digo assim, poxa, eu queria iniciar nesse caminho. Existe uma dinâmica, né, como a gente diz, que eu posso fazer em casa sozinha para começar e a prestar atenção nesse caminho? Eu sempre sugiro observar como está lá fora. Uhum. Observa lá fora. Eu trago esse exercício para minha filha, que tem 7 anos. Uhum. Como que tá a árvore lá fora? Tá cheia de fruto? Tá cheia de folha? As folhas caíram? Ok, observei lá fora. Como que eu tô dentro de mim? Uhum. Eu tô feliz, eu tô falante, eu vou no mercado, eu começo a conversar com todo mundo, Uhum. ou eu não quero papo com ninguém, eu só falto, né, latir para alguém. Então, observa como tá lá fora, observa como tá dentro. E aí você faz essa ponte. Para as mulheres que sangram, é muito mais tranquilo e fácil, Sim. porque você observa o teu Ciclo, sangramento, aham. né, o teu ciclo. Quando você não está mais sangrando, você pode observar a lua também. Uhum. Tá a lua crescente, eu tenho sono, eu tenho dificuldade de dormir. Tá a lua cheia, eu quero conversar com todo mundo. Na minguante, nossa, que tristeza, não aguento falar com ninguém. Então, observa o ciclo lá fora e observa você. É uma forma de você começar a acompanhar fora do calendário gregoriano. Uhum. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Bom, a gente já quase está estourando o tempo, né? Você viu que não cabe tudo que a gente quer falar. A gente vai puxando um assunto no outro. Vamos deixar a Maria Madalena para a próxima, Sim, né? Madalena precisa de um específico dela. Específico só para ela, porque ela é maravilhosa. Ainda mais que você está usando a sinergia dela, né? Sim, Madalena, maravilhosa. Ela é maravilhosa, eu também amo. E a gente fica combinado assim. A próxima vamos falar de Madalena e vamos ver o que vai vir. Mais uma vez, muita gratidão, né? Espero que a gente juntas possa ter contribuído aí para todo mundo que está nos ouvindo. Gratidão, gratidão a todos. E como eu sempre digo, vamos despertar.